Hoje, vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Em 1830, João Hereford, como muitos outros em busca de um novo começo, chegou à colônia da Austrália Ocidental. Na época, a colônia estava em seus estágios iniciais, fundada um ano antes, em 1829. Era uma terra de oportunidades para muitos, embora também fosse dura e isolada. Originalmente, foi fundada como uma colônia penal para abrigar condenados enviados da Grã-Bretanha para cumprir suas sentenças. Grande parte da terra era acidentada e nunca cultivada, obrigando a pequena população de colonos livres a depender uns dos outros. Enquanto buscavam construir uma vida e enfrentar desafios em um ambiente selvagem e implacável, enquanto o Sr. Hereford foi atraído pela promessa de terras férteis e riqueza, a chegada dos europeus causou grande perturbação aos povos nativos australianos que viviam ali há milhares de anos. Agora, viam seu modo de vida ameaçado, pois as terras que sustentaram gerações estavam sendo reivindicadas pelos recém-chegados, enquanto colonos como o Sr. Hereford buscavam construir seu futuro no oeste da Austrália. Os povos indígenas enfrentaram a perda devastadora de suas terras ancestrais e a ameaça crescente à sua cultura e modo de vida. Na década de 1830, a migração europeia para a região cresceu, enquanto colonos enfrentavam perigosas viagens marítimas em busca de novas oportunidades para suas famílias. A colônia oferecia solo fértil, recursos abundantes e a chance de reivindicar uma participação em um futuro promissor. João logo se estabeleceu e recebeu uma concessão de 400 acres em Augusta, onde trabalhou muito para desenvolver sua propriedade. Mais tarde, ele expandiu sua propriedade comprando mais 100 acres em Dwanerup, em Litnip, Busleton. Após anos de esforço e perseverança, ele fez de sua terra um empreendimento próspero. Aos 60 anos, ele já tinha uma fortuna de libras, 2.000 valor significativo na época, simbolizando seu sucesso apesar das dificuldades. Em 1851, buscando companhia e estabilidade nos últimos anos, João casou-se com Brígida Larkin. Ela era viúva e teve uma vida difícil. O primeiro marido morreu afogado, deixando 6 filhos para ela criar sozinha. Para João, o casamento era uma oportunidade de dividir vida e riqueza, enquanto para Brígida significava segurança e um lar estável. No entanto, o casamento rapidamente se mostrou tudo, menos harmonioso. O temperamento e o comportamento abusivo de Brígida tornaram-se uma fonte de tormento para João. Eles discutiam intensamente e com frequência de forma violenta. João contou a um amigo que, durante uma discussão, Brígida o agrediu e arrancou vários de seus dentes. O casamento, que antes era cheio de esperança, havia se transformado em um relacionamento hostil e perigoso, deixando João desesperado por uma saída. Em fevereiro de 1855, ele não aguentava mais. Deixou a casa matrimonial e buscou refúgio na propriedade de um vizinho para garantir sua segurança. Ele dividiu o quarto com George Jones, um trabalhador rural que sabia dos riscos enfrentados por João. A presença de George não trazia conforto, mas era uma precaução contra as ameaças de Brígida. João ficou 6 semanas na casa do vizinho, recusando-se a voltar para casa. Durante esse período, ele comprou outra propriedade com a intenção de se mudar para lá e viver independentemente de sua esposa. No entanto, no final de março de 1855, antes que pudesse fazer a mudança, ele foi forçado a retornar à sua casa matrimonial devido à superlotação na residência do vizinho. Relutantemente, ele voltou a viver sob o mesmo teto que Bridget, mas insistiu que George Jones o acompanhasse. O medo de John de ficar sozinho com sua esposa era tão profundo que ele se recusava a dormir sem George por perto. Na noite de 8 de abril de 1855, John sentia-se mal, reclamando de resfriado, dores e fadiga, com saúde em declínio. Em um gesto raro de cuidado, Bridget lhe ofereceu vinho quente, que ele aceitou. Ela então mandou um recado para George Jones, informando que John queria dormir sozinho naquela noite devido à sua doença. Por algum motivo, Bridget também mandou a filha embora, deixando a casa estranhamente silenciosa. Na manhã de segunda-feira, 9 de abril, George Jones foi ver se John havia melhorado durante a noite. Porém, o que encontrou foi bem diferente do esperado. John estava na cama, coberto até o rosto, como se buscasse calor ou proteção. Ao se aproximar, George notou a inquietante imobilidade de John. Seus olhos estavam bem abertos, levemente saltados, e sua expressão estava presa em uma combinação assustadora de choque e dor.
O coração de George afundou ao olhar para o homem que ajudara tanto nos últimos 2 meses, como se estivesse congelado nos instantes finais de sua vida. Ele percebeu que havia marcas vermelhas suaves em ambos os lados do pescoço dele. Essas marcas não eram facilmente visíveis à primeira vista, mas estavam lá. 2 linhas finas, quase simétricas, sugeriam algo mais sinistro que uma simples doença, enquanto ele olhava para o morto. A casa antes marcada por tensão e discórdia entre John Hereford e sua esposa agora parecia assustadoramente fria. À medida que a notícia da morte repentina e prematura se espalhava, a pequena comunidade ficou tomada pela especulação. Os vizinhos trocavam sussurros discretos, tentando juntar os acontecimentos que levaram à sua morte. Muitos sabiam do relacionamento conturbado e volátil de João com sua esposa. Seu temperamento explosivo e histórico de violência eram conhecidos, e a forma como tratava o marido já preocupava há algum tempo. O Sr. Hereford já não era mais um homem jovem, e sua saúde vinha se debilitando há algum tempo. Ele havia reclamado de fadiga e de um resfriado persistente, males que não eram incomuns para um homem de sua idade. Alguns na comunidade sugeriram que sua morte foi por causas naturais, mas outros achavam difícil ignorar as circunstâncias do falecimento. A reputação de Bridget a precedia, e sua falta de cuidado e compaixão com o marido era bem conhecida. Embora ela nunca tivesse sido considerada uma esposa particularmente amorosa, a ideia de que poderia ter desempenhado um papel direto na morte dele era quase chocante demais para muitos aceitarem. Ainda assim, havia aqueles que não podiam ignorar certos detalhes. Por que Bridget mandou a filha embora naquela noite? Por que ela insistiu que o Sr. Hereford dormisse sozinho? Mudando o arranjo habitual, George Jones dividia o quarto com ele para proteção, e quanto às marcas vermelhas suaves no pescoço, notadas por George Jones na manhã seguinte. Essas perguntas continuaram perturbando quem conhecia o casal. Uma investigação sobre a morte deles foi logo iniciada, liderada pelo legista local Dr. Hannibal Bryan, que apresentou as conclusões ao tribunal. Ele afirmou com confiança que não havia nada suspeito na morte do Sr. John Hereford, provavelmente causada por doença recente e idade. As evidências pareciam claras, e o legista deu o veredito de morte por causas naturais. Para alguns, o veredito trouxe alívio, mas outros permaneceram desconfiados. Aqueles que conheciam bem a conturbada família Hereford achavam difícil descartar suas suspeitas. Bridget Hereford, no entanto, parecia não se abalar com as fofocas que a cercavam. O laudo do legista foi mantido e, após o funeral do marido, o testamento foi homologado em favor da esposa. Satisfeita por agora ser uma viúva rica, Bridget continuou sua vida normalmente, sem demonstrar preocupação ou reconhecer os rumores sobre a morte de seu marido. Os detalhes da morte do Sr. John Hereford seguiam na mente de vizinhos e amigos, principalmente dos que conheciam o relacionamento tenso do casal. Quando Bridget ia à loja local, via as mulheres conversando e rapidamente parando assim que ela passava. Ela estava ciente das fofocas e dos sussurros locais e sabia que algumas pessoas a tratavam com desconfiança. Mesmo assim, o legista concluiu que seu marido morreu de causas naturais e, para ela, o caso estava encerrado. Mais tarde, naquele ano, novas informações surgiram e as autoridades reabriram a investigação. O coronel Bruce e o Dr. Galbraith lideraram a investigação e ordenaram a exumação do corpo do Sr. Hereford para novo exame. A Sra. Hereford foi interrogada e as autoridades voltaram sua atenção para 2 homens, o Sr. Enoch Dodd e o Sr. Philip Dixon, ambos que haviam tido envolvimento com a família Hereford, como homens com bilhete de soltura. Eles eram condenados que, após cumprir parte da pena, recebiam liberdade condicional para viver e trabalhar na colônia sob supervisão rigorosa. O coronel Bruce e o Dr. Galbraith investigaram mais o envolvimento desses 2 homens. Philip Dixon logo se tornou figura-chave na investigação. Ele admitiu falsificar o testamento do Sr. Hereford para favorecer a Sra. Hereford, mas isso não foi tudo. Ele também admitiu que seu envolvimento ia além da falsificação e forneceu informações cruciais sobre a noite do assassinato. Ele disse que viu a Sra. Hereford e o Sr. Dodd juntos em 8 de abril e afirmou que ela manipulou o Sr. Dodd para cometer o crime. O depoimento mostrou ganância e manipulação, indicando que a Sra. Hereford teria orquestrado o assassinato para garantir seu futuro financeiro. Depois, o Sr. Enoch Dodd e a Sra. Bridget Hereford foram presos e acusados de assassinato. O julgamento deles iniciou em 3 de outubro de 1855, diante do juiz W. H. Mackay
O tribunal estava lotado, já que o caso sensacional atraiu grande interesse do público. O advogado-geral, em suas observações iniciais, enfatizou a gravidade do crime, principalmente porque a vítima era um homem já envelhecido pelo trabalho árduo. Ele também ressaltou a gravidade das acusações contra a prisioneira. Ele afirmou que, por seu vínculo com a vítima, suas ações foram ainda mais chocantes. O júri foi alertado para não se deixar influenciar por suspeitas mesquinhas, fofocas locais ou rumores vagos, e foi incentivado a cumprir seu dever com clareza de mente e senso de justiça. O Dr. Hannibal Bryan foi chamado para depor e afirmou que não notou marcas de estrangulamento no pescoço do Sr. Hereford em seu exame inicial. No entanto, sob intenso contra-interrogatório da promotoria, sua credibilidade foi severamente abalada. Ele admitiu nunca ter feito exame médico formal e não soube explicar o uso de um estetoscópio. Isso gerou dúvidas sobre a confiabilidade das descobertas iniciais. No segundo dia do julgamento, o caso tomou um rumo chocante. A Sra. Hereford, provavelmente vencida pelas evidências e pela culpa, admitiu ter conhecimento prévio do assassinato e que ele havia sido cometido. Ela implicou outra pessoa, um homem chamado Sr. Osborne, afirmando que juntos haviam planejado matar seu marido. Ela disse que, inicialmente, eles planejavam emboscá-lo enquanto ele atravessava o estuário e então afogá-lo. Ela disse que ela e o Sr. Osborne abandonaram esse plano por motivos que não revelou. Ela disse que o Sr. Osborne deixou a região e achou melhor que o crime fosse cometido em sua casa. Olhando para o júri, ela contou como se casou com o marido 4 anos antes e que era muitos anos mais jovem do que ele. Ela continuou dizendo que seu casamento sempre foi marcado por constantes brigas, a ponto de o Sr. Hereford frequentemente dormir fora de casa, dizendo a ela que era para evitar seu assédio. Ela acrescentou que ele chegou a comprar uma casa em outro local e planejava se mudar para lá na segunda-feira, 9 de abril, embora ela não tenha dito o que realmente aconteceu naquela noite. Afirmou-se que na sexta-feira antes do assassinato, o Sr. Hereford foi até a cidade de Vass, e quando voltou para casa, estava reclamando de cansaço, então ela disse para ele descansar. Ela contou que, 2 dias depois, preparou uma bebida para ajudá-lo a se recuperar. Ela disse que, após oferecer ajuda, ele a olhou intensamente, deixando-a nervosa. Ela admitiu ao tribunal ter enviado mensagem ao Sr. George Jones e combinado que sua filha dormisse fora, ficando sozinha com o marido, o que considerou altamente incomum sob interrogatório. Testemunhas disseram ter visto atividades suspeitas na casa de Hereford na noite de 8 de abril. Alguns relataram barulhos, incluindo um do quarto do Sr. Hereford, parecendo que ele estava engasgado. Uma testemunha afirmou ter visto a Sra. Hereford fazendo barulhos de respingos com um balde de água, o que ele agora acredita que foi feito possivelmente para mascarar outros sons vindos da casa. O Sr. George Jones disse ao tribunal que na segunda-feira, 9 de abril, ele encontrou o Sr. Hereford morto em seu quarto. Ele disse que o corpo apresentava sinais de estrangulamento, com marcas de dedos no pescoço e inchaço na garganta. Diante das evidências crescentes, o Sr. Dodds confessou seu envolvimento na morte do Sr. Hereford. Ele disse que na noite do crime, a Sra. Hereford o incentivou, prometendo 10 libras e um cavalo como recompensa. Ele disse que inicialmente estava hesitante e desconfortável, mas que a Sra. Hereford o incentivou e até lhe deu álcool para acalmar os nervos. Ele admitiu que, no fim, estrangulou o Sr. Hereford na cama, enquanto a Sra. Hereford distraía com barulho. As marcas no pescoço do homem falecido, observadas no segundo exame post-mortem, confirmaram a descrição do Sr. Dodd e reforçaram seu relato. Essas confissões, junto ao testamento falsificado, reforçaram a imagem de uma mulher ambiciosa e sem respeito pela vida do marido. Quando o júri saiu para deliberar, logo voltou considerando Enoch Dodds e Bridget Hereford culpados de assassinato. O juiz sentenciou a morte por enforcamento e a execução foi marcada para a segunda-feira seguinte. A sentença foi um marco sombrio, tornando Bridget Hereford a primeira mulher executada pelo Estado na Austrália Ocidental. Philip Dixon, que havia falsificado o testamento do Sr. Hereford em favor de sua esposa, foi acusado de conspiração. Ele se declarou culpado e foi condenado à deportação para a terra de Van Diemen, atual Tasmânia, pelo resto da vida. As execuções de Brígida Hereford e Enoch Dodd repercutiram em toda a colônia, deixando marca indelével na história. O caso, marcado por traição, manipulação e ganância, lançou uma sombra sobre o jovem assentamento, servindo como um sombrio testemunho da natureza implacável da justiça nos primeiros dias da Austrália Ocidental.
Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham, e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.